Nosso último vídeo de 2025, eu não poderia deixar de trazer para vocês a marca Mascavo aqui no canal. E a gente ama conhecer uma base que promete durabilidade, suor, a água, tudo. Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês tudo que eu achei, a minha resenha aqui toda completinha da base da Mascavo, o contorno também da Mascavo. E se você gosta de vídeos como esse, já fica até o final e vai compartilhando. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Graziele, maquiadora e esteticista. Para você que não me conhece, estou sempre trazendo produtos aqui para você. E nesse último vídeo do ano eu não poderia deixar de trazer a maquiagem da Mascavo. Nesse caso eu trouxe aqui a base e o contorno, que vocês já viram aí. E vou testar aqui junto com vocês, para vocês estarem vendo como que é a performance dessa base. Porém eu já usei ela, então assim, eu vou contando para vocês conforme for passando, qual foi a experiência que eu tive com a linha Mascavo, né? Que é a linha da Mariana Saad, para quem não conhece. E no caso, para quem comprou agora por tempo, veio com essa necessaire aqui lá, muito bonita, grande, espaçosa, boa. Mas vamos ao que interessa, né? Que são os produtos. Primeiramente, vou mostrar para vocês a embalagem dessa base, que tá muito bonita. E assim como muitas coisas que a Mariana lança, né? Tem sempre um glamour, fica muito bonita a embalagem. A base veio assim, né? Nesse vidro, muito bonito também, fosco, uma embalagem super bonita. E vamos falar da base. O que essa base tem de diferente para fazer valer a pena comprar ou não? Então vamos começar falando que em questão de preço, achei ok, tá dentro do esperado e dentro de muitas bases que nós temos por aí. A base da Mascavo é a Soft Radiance. É uma base para quem tá procurando, né, aquela base que deixa luminosidade na pele. Se você gosta desse tipo de base, essa base aqui vai ser para você. A base que você, quando vai comprar, eles têm assim, uma experiência lá no site que eu achei bacana, para você não errar no seu tom de pele. Até porque eu sempre falo que você saber o seu subtom vai fazer toda a diferença na hora de você usar uma base, né? O meu subtom é frio, e aí quando eu coloquei lá no provador, eles me deram algumas opções, e eu comprei a 12C, que eu achei que foi a que mais combinou comigo ali naquele momento. A base que chegou mais próximo, né, da minha pele, do tom de pele. Porque aqui no pescoço, vocês podem ver que tá mais claro do que o meu rosto. Os braços são queimados mesmo, mas o meu tom mesmo de pele é esse daqui. Aí eu trouxe a 12C pra gente experimentar. O que eu achei? E, gente, lembrando, como ela é uma base líquida, você tem que chacoalhar, porque para misturar os pigmentos dela, né, e não ficar manchando na sua pele. Eles trouxeram a proposta da base para você poder estar usando ela e ser uma base resistente à água e ao suor, que é muito legal, que a gente já também conhece várias marcas que têm essa proposta, e hoje em dia eu vejo que as marcas têm investido muito nisso, né, na questão de você colocar produtos que tenham essa radiância e que tenha também essa durabilidade. Olha, eu vou virar aqui para vocês terem uma noção, mas ela escorre muito rápido. Tá vendo? Ela é uma base assim super, super fluida. Inclusive, acho que eu deixei até cair na minha perna. Peraí, gente. E esse aqui é o pincel que eu comprei também para poder testar a base. É o pincel da marca também. De um lado é para base, do outro lado para contorno. Ele tem esse formato kabuki que ajuda muito na hora de você passar a base. E aí eu coloco assim, né, na mão, no punho, como a gente sempre faz, no dorso aqui da mão. E vou passando a base aqui com vocês. Olhem bem, gente, que eu não tô com nada. Meu rosto não tem absolutamente nada aqui nesse momento. Vamos começar. É uma base que espalha com facilidade, tá, gente? Dá uma olhadinha aqui no espelho para não errar. Ela tem, assim, essa capacidade de cobrir bem a pele. É uma base bem elástica, fluida e bem elástica na pele. O pincel kabuki, ele sempre ajuda demais quando você vai usar esse tipo de base. Então, assim, eu quis experimentar o da marca para saber se tinha diferença nas cerdas e tudo mais. E realmente, a cerda desse pincel é tão macia e tem uma quantidade tão boa de cerdas aqui que faz com que você consiga passar a base e ela não arrasta, o pincel não arrasta a base da sua pele. Então, eu vou passar aqui só na metade pra gente ver. Percebam o glow dessa base. Olha o brilho que ela fica. E aqui num primeiro momento parece estar um pouco mais claro, nem tanto já tá. Aí eu senti que durante o uso, sem e com a base, dá pra ver nitidamente que eu estou de base. Mas o que eu senti? Depois que você usa a base e tudo mais que você passa, eu senti que a base, ela deu uma mudada na cor. Eu senti que ela deu
não é oxidada, porque não tem, acho que é TIOS para oxidar. Eu acho que é questão mesmo do pigmento dela. O pigmento dela deu uma mudada assim. Eu senti que ao longo do dia eu fiquei com a pele, vamos dizer, mais moreninha. Então, assim, um pump, gente, normalmente dá pra você passar no rosto todo, porque eu fiquei conversando com vocês e deixei escorrer e secou na minha mão. Mas um pump eu usei da outra vez e deu pro rosto todo, se você espalhar na hora. Eu queria mostrar pra vocês enquanto eu tava falando e aí secou. Mas enfim, botei mais um pouquinho de nada e olha, já cobriu o rosto todo. Aí eu senti essa diferença. Ela secou, mas não fica aquela pele seca, esturricante. A base em si não tem cheiro, não tem fragrância nela. Para quem não gosta, também é muito bom. Tem pessoas que não gostam de base com fragrância, produtos de maquiagem que tenham fragrâncias, né? Então essa daqui não tem. Gostei muito disso. E é uma base que você pode construir camadas. Ou seja, eu sugiro que quando você passa uma quantidade pequena, espalhe ela bem, assim como eu fiz. Não tem necessidade, tá? Eu vou usar, mas não tem a menor necessidade de usar a esponjinha, ó. Só vou passar nessas areazinhas aqui, que às vezes o pincel não vai tão bem, mas não tem a menor necessidade. Ela cobre super bem e fica bonita na pele. Ela não é aquela base que abre com facilidade. A resistência e a duração dela durante o dia foi algo que me deixou assim um pouco impressionada, porque ela tem uma resistência muito boa. Ela realmente resiste a suor, ela é resistente à água. Vou fazer o teste com vocês com toda certeza, porque, né, nada melhor do que um teste para provar isso. Mas, em alguns pontos, a minha base abriu. Então, assim, eu já testei ela com protetor solar, já testei com meu skincare, já testei com hidratante e hoje eu tô aqui sem nada, só na base mesmo. Hoje eu decidi lavar o rosto e usar sem nada porque tá muito quente, gente, já tô derretendo naturalmente. Mas a base em si, ela tem toda uma resistência, ela só abriu um pouco aqui no cantinho do meu nariz e eu senti que ela abriu um pouquinho aqui também, na primeira vez que eu usei. Na segunda vez que eu usei, eu já fiz uma hidratação melhor e fiz um complemento aqui na minha maquiagem, já usei, né, uma blindagem, já usei pó, usei várias outras coisas e aí a base não abriu, ela teve uma resistência maior. Ou seja, num resumo geral, uma grande maioria das bases que traz essa resistência à água e suor, você tem que ter um preparo ali na pele para ela poder aumentar a durabilidade. Não quer dizer que a base não é durável, ela dura e muito. Mas se você usar uns produtinhos ali antes para fazer ela aguentar, você vai ver que o efeito dela vai ser muito melhor do que se você passar ela sem nada ou só com um hidratante gel antes. Hidratante gel, eu sempre falo, tem a tendência a deixar a base desmanchar, abrir buraco, e aí não é problema da base, é o problema do que você usa antes. E aí, olha só, a base já secou no meu rosto, ela tá praticamente seca, ó. Quase não tá mais colando na pele e ela continua com esse viço bonito, ela continua com esse glow na pele, porque a intenção da marca foi exatamente essa, trazer uma base que fosse resistente e ainda deixasse um glow. Vi algumas comparações que parecem um pouco a base da Nina Ciclos, que é a Hydra Glow, mas a diferença é realmente a questão da resistência, que a Damascavo tem uma resistência assim superior, tá? Eu amo a base também da Nina, mas a Damascavo ela tem uma resistência superior. Você sente que a pele fica com glow mais sequinha, mas também não fica repuxando, isso é muito bacana. E a diferença também, gente, é que assim, a Damascavo, ela tem várias tonalidades, a cartela dela tem 36 cores, e lá no provador virtual, que eu já falei aqui no começo, você vai ver para seu subtom, qual que vai ficar melhor. Às vezes você nem sabe qual é o teu subtom. Aí você vai lá, eu acho que é frio, mas aí você fala, nossa, mas a base quente ficou melhor. E aí onde você entende melhor o seu subtom. E assim, pra mim, o subtom frio sempre fica mais bonito na minha pele, porque é o meu subtom. Às vezes, alguns tipos de base neutra também dá certo, mas às vezes acaba amarelando, né? Quando a gente usa aquela base e depois ela dá aquela amarelada, é porque o subtom não bateu, não tem muito a ver com oxidação, essas coisas. Tem a ver mais com o subtom ali que não deu aquela batida, mas enfim, cada um no seu canal. E vamos testar também, agora que eu já falei bastante da base aqui para vocês terem uma noção se vale a pena comprar ou não, vamos testar também o contorno da Damascavo, que vem nessa embalagem, e ele é em stick, gente. A cor que eu comprei é a Vanilla, confirmando, Vanilla, que foi o que eu achei que seria mais próximo, né, ao meu tom de pele também.
E esse contorno, você pode passar ele direto na pele, igual as pessoas costumam fazer, ou você pode aquecer na mão. A marca sempre indica, né? A própria Mariana Saad sempre fala que gosta de usar ele aqui, ó. Vou passar uma quantidade, porque quando você passa na sua mão, você aquece. Então, o contorno fica muito mais fácil de você usar. Olha o brilho que ele tem. Ele vem assim, né, igual outras marcas já lançaram. Achei bem bonita a embalagem, embora me lembre também, né, de outras marcas, não é nada demais a embalagem do contorno. A da base com certeza é muito bonita. E aí você dá batidinhas, né, na sua mão e traz pro seu rosto. Essa cor, gente, foi a cor que assim, mais se aproxima do meu tom de pele. E também tem essa questão de ser um contorno frio. Amo isso de ser um contorno frio, porque combina mais ainda, porque assim, a gente passa a base, a gente apaga as nossas marcas no geral. Eu gosto de passar assim, gente, acho mais prático e pega mais produto com mais facilidade, ó. Mas no geral, a gente deve usar um contorno mais pro frio, porque a nossa sombra ela é mais fria, né? Ela é fria, não é quente. Então assim, o contorno frio, ele vai trazer aquela sombra mais bonita. Ou você pode fazer também assim, do modo que o pessoal gosta de fazer, né? Que é no risquinho. Eu, particularmente, prefiro pegar no pincel e depois vir passando. Mas, de qualquer maneira, ele esfuma super fácil. Ele é super hidratante. Esse contorno dela parece assim uma manteiga, olha. Você consegue colocar mais quantidade, óbvio. Mas também, você pegando assim, dá certo. Vou dar uma igualada aqui, que aqui ficou com um pouquinho menos do que o lado de cá. Tá dando pra ver da casa de vocês? Eu espero que sim, mas assim, a cor dele é muito bonita. E eu usaria como sombra também tranquilamente. Aquelas batidinhas aqui pra voltar com as nossas marquinhas. E aí, o que que acontece? Eu senti que esse contorno, ele não fica acinzentado, ele não deixa a pele acinzentada. E também lá, o contorno, eu não sei quantas cores são, gente, eu realmente tenho que olhar pra ver. Mas o contorno, ele também tem várias opções e você pode estar usando o provador para ver qual vai ficar melhor no seu tom de pele. E isso é muito bacana, porque quando a marca lançou, teve aquele problema com as cores, as pessoas ficaram muito chateadas. Eu demorei a comprar, porque eu realmente tinha muito interesse em testar a base, não tinha tanto interesse no contorno ou no blush. Mas quando eu vi que o contorno era frio, então eu fiquei bem interessada, já que as marcas não trazem muito esse tipo de contorno aqui pra gente. E aí, gente, eu vou usar um corretivo aqui, que não é da marca, mas é porque eu realmente queria muito que vocês vissem, né, da casa de vocês pudessem ver que o pincel, o outro lado, gente, para você passar um contorno com ele, é incrível. Procurando, doida barriga. Olha só. E aqui, a base dela é uma cobertura média, então assim, praticamente já cobriu quase toda a olheira que eu tava aqui, tá, gente? Se eu passasse uma segunda camada dessa base, nem precisava de contorno, só na base mesmo já resolvia aqui minha vida. Mas eu precisava muito que vocês vissem como que esse pincel espalha super bem, não arrasta a sua base, não deixa aquela marquinha de pincel que espalhou um produto. E isso é muito legal porque para você que não tem tanta prática para maquiar, você ter um produto de qualidade, um produto que faz diferença. E olha que eu sou muito fã mesmo dos pincéis da Macrilan, sou assim fã de carteirinha, mas confesso que esse pincel aqui me deu uma quebradinha no meu coração. Eu senti que eles são pincéis de muita qualidade. Agora a gente vai ver durante o uso, né? Quando lava, se vai realmente ter durabilidade. Que qualidade eu já vi que tem, mas qualidade para durar, só quando eu estiver lavando muito, aí eu vou trazer para contar para vocês se vale a pena. O pincel, gente, ele vem nessa caixinha aqui porque eu sei que vocês vão perguntar. E eu só trouxe para vocês verem que eu já usei. E esse pincel aqui é o Pro Series 09. Acho muito que vale a pena, porque todos os pincéis, ou quase todos, são 2 em 1. Então, assim, você vai ter uma quantidade menor de pincel e uma quantidade maior, né, de áreas para você usar. Você não vai precisar carregar tanto pincel, já que, né, tá nas duas pontinhas. Achei também essa ideia que tá todo mundo colocando nos pincéis incrível. Me lembrou outra marca também que tá fazendo pincel assim, fez, né, não sei quem lançou primeiro, tá, gente? Então não vou falar o nome da marca. E o corretivo também, base, enfim, parece. Me lembrou muito, mas esse daqui eu realmente aprovei. Vou terminar a maquiagem e já volto pra falar com vocês. Já deu tempinho pra maquiagem dar aquela secada e mostrar pra vocês a resistência dela em relação à água. Mais tarde, quem sabe, eu boto um short em relação a suor.
Mas, para começo de conversa, eu queria falar para vocês o que eu fiz aqui para não alterar tanto, né? Não passei pó, só tô mesmo com a base, o contorno e passei um blush e dei uma pintadinha nos olhos. Vai ficar mais bonito aqui pra você. E também queria mostrar pra vocês assim, olha, não tem muita diferença, tá vendo? Ela quase não mudou de cor, mas ao fim do dia, né, eu senti que poderia ter dado uma mudada. Então, assim, pouca coisa, nada que me atrapalharia ou me impediria de continuar comprando mascavo, porque até agora eu amei. Vamos fazer o nosso teste aqui, ó. Nosso famoso, maravilhoso papelzinho, mostrando que você está branquinho, tá, gente? Não... Vamos fazer seco, pra vocês verem. Aqui, ó. Zero transferência. E aí, eu vou molhar aqui com vocês. Só que nessa parte aqui eu tô com blush, eu já até me arrependi um pouco. Então eu vou molhar e vou pegar mais nessa parte, que estão só os produtos da Mascavo. No olho, não precisa, nem na orelha. Ai, gente, tá pingando. Exagerei. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Eu queria que vocês vissem que realmente, olha só, ela cria gotículas na nossa pele. Então, e eu tô passando bem o dedo, ó. Tá branca? A água tá transparente, não alterou nada. E vamos ao teste, né, do papel de novo. Vamos lá, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse aqui foi o meu dedo molhado, mas enfim. Aí eu vou pegar nessa área que eu disse pra vocês, que é onde só tem um produto Mascavo. E olha isso daqui. Nada. Simplesmente nada. Eu acredito que se ficar esfregando ou algo do tipo, ó, aqui eu já fiz assim. Saiu muito pouco. Eu nem considero isso assim como uma transferência ou uma falha da base, uma falha da marca, nada disso, porque assim, isso aqui que saiu é praticamente nada e é super normal acontecer. Eu não usei o pó para finalizar, porque o pó, por mais que ele seja um pó fino, um pó que... Nunca sujei aqui, gente. Por mais que seja um pó fino, um pó que é translúcido, ultra fino, tal, pode sim alterar a cor da base. Então, quando você vai fazer o teste, pode acontecer de sair ali uma transferência. Mas assim, vocês viram aqui pessoalmente que a transferência foi mínima. Aonde eu senti que transferiu no dia um pouco foi nessa região aqui, então eu vou molhar com vocês para ver se vai abrir. Vou pegar meu espelho, não levei meu espelho para lá. Mas enfim, vou pegar outro. Deixa eu ver aqui no celular, gente. Vale olhar no celular, usar o celular como espelho? Vale. Eu quero mostrar pra vocês que aqui, ó, nessa região, é onde eu senti que ela abriu durante o dia. Então, não sei se é por falta de resistência, ou se ela realmente abriu por causa de suor, ou enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ai. E aí, eu tô olhando aqui, aí, porque eu consigo ver melhor se eu tiver com um espelho. Mas, assim... Tá limpo, ó. Limpo. E aí abriu, ó. Aqui ela abriu um pouco no meu nariz. Aí vem aquela questão toda que eu falei com vocês. Não é um erro da marca, ela tá abrindo em certos pontos, é questão de hidratação, o que você vai usar antes, o que você vai usar depois. Eu, por exemplo, não usei nada, então meu nariz já tava seco, não tava hidratado, eu lavei só e vim para passar a base. Então, zero hidratação aqui faz mesmo muitas bases abrirem nessa região quando você soa, ou quando molha, ou algo do tipo assim. Dá uma olhada. Então, eu não vou levar em consideração que seja uma base que promete uma coisa e não cumpre. Para mim, ela tá cumprindo super bem o que ela prometeu. A radiância dela tá aqui, ó. Pele bonita, pele com viço, mas não tá aquela coisa cara de pele oleosa, não tá cara de pele gordurosa. Mesmo ela tendo essa hidratação. E detalhe, para você que ficou até o final do vídeo, vai saber também que essa linha deles tem peptídeos, niacinamida, então tem um tratamento também de skincare nessa base, que vai ajudar a manter essa hidratação, mas segura também a oleosidade da pele. Então, eu acredito que isso seja um ponto muito positivo para ajudar essa base a manter a pele assim, bonita, radiante, hidratada, e ainda assim com uma durabilidade impecável. Eu amei. De parabéns a Mascavo. E a gente vai continuar testando, caso eu veja uma diferença muito absurda, eu venho contar pra vocês, mas até o momento, nada a reclamar de nada. Nem do contorno, nem da base, o pincel também achei maravilhoso a linha deles.
E se você gostou desse vídeo, já fica aqui, aproveita, deixa seu comentário, já fica aqui no que você ficou. Eu sei que você ficou. Já deixa seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha esse vídeo. Ativa o sininho também, que é para o YouTube entender que vocês querem receber conteúdos meus, senão ele não vai estar entregando para vocês. E isso me ajuda muito, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Um feliz ano novo para vocês, que esse é o nosso último vídeo de 2025, né?